Continuando com o estudo dos gases, temos agora a lei de Charles, que são as transformações isométricas, também chamadas de isocóricas ou isovolumétricas. Eu prefiro o termo transformações isométricas, ok? Então, lei de Charles é a lei que diz respeito às transformações isométricas de um sistema utilizando gás, ou seja, são aquelas transformações que se processam com o volume constante. No enunciado desta lei, temos, com o volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, ou seja, se você aumentar a pressão, aumenta a temperatura, ou se você aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão. A expressão matemática que representa esta lei é pressão dividido pela temperatura igual a constante. Dessa maneira, aumentando a temperatura de um gás, aumenta a agitação térmica das moléculas, fazendo com que as partículas colidam entre si, assim como também nas paredes do recipiente, formando uma pressão interna maior do que na condição inicial. É claro que diminuindo a temperatura, diminui a energia interna dos gases e diminui também a pressão. Teoricamente, para cessar a agitação térmica das moléculas, a pressão deveria ser nula ou zero e a temperatura seria o zero absoluto. A equação que nós vamos usar para essa transformação é pressão na condição A dividido pela temperatura na condição A, igual a pressão na condição B dividido pela temperatura na condição B. Vamos ver a seguir que a representação gráfica dessa transformação isométrica é uma reta. Agora nós temos a representação gráfica da transformação isométrica no plano cartesiano. No primeiro gráfico nós temos a temperatura em Kelvin e a pressão em atm. Observamos que o início da reta que representa a transformação isométrica tem início no zero. Já no segundo gráfico, onde nós temos a temperatura em graus Celsius e a pressão em atm, que na temperatura tem um deslocamento de menos 273 graus Celsius. Pelo mesmo motivo que nós vimos no gráfico representativo das transformações isobáricas, nós também não podemos trabalhar com a transformação isométrica na temperatura de graus Celsius. Teremos sempre que transformar para a temperatura absoluta Kelvin, ok? A seguir, nós vamos fazer os exemplos. Valeu, tchau, até a próxima.